O desafio foi lançado. Que tal falar de política social a partir da cultura e da arte? Nós, estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Pará, ultrapassamos os muros da faculdade e fomos às ruas descobrir qual a relação entre cultura e sociedade. Atravessamos uma greve, nos deparamos com o descaso público, esbarramos nas dificuldades, mas chegamos ao Centro Cultural Sesc Boulevard, um espaço que traduz a história e o charme da cidade das Mangueiras, Belém do Pará. O resultado deste longo trajeto você confere agora. O telejornal Universitário Cultura Arte está no ar. Do luxo ao lixo. Biblioteca Pública de Quaraci sofre com abandono e corre risco de desabamento. Patrimônio. Burocracia atrasa a reforma de prédios históricos de Belém e os proprietários ficam sem ter como cuidar dos imóveis. Responsabilidade social. República de Emaús resgata jovens e crianças das ruas usando arte e educação. Cinema. Cine Olímpia completa 100 anos e recebe o título de cinema de rua mais antigo do Brasil. Música. Você confere uma homenagem a Luiz Gonzaga no quadro Égua da Música. Sávio Oliveira traz uma mistura de rap com o forró pé de serra. Todas essas notícias agora no Cultura Arte. Olá, Fernando. Olá, Brunella. Olá, você de casa. Começamos esta primeira edição do telejornal Cultura Arte com uma denúncia. Fernando, estamos falando da Biblioteca Pública, que hoje funciona em um chalé histórico e amarga um de seus piores momentos. Acompanhando a reportagem especial de Camille Nascimento. Lixo acumulado, acervo desatualizado. É o cenário atual da Biblioteca Municipal Avertano Rocha, em Icoraci. A biblioteca funciona no chalé Tavares Cardoso, construído pelo próprio português no final do século XIX. Símbolo da Belle Époque, o chalé foi decorado com plantas ornamentais da região e mobílias inspiradas na cultura europeia. Em 1935, após a morte de Tavares Cardoso, a filha dele, Guilhermina de Menezes, assumiu o prédio. Sem condições financeiras, ela repassou o chalé para o governo do estado, que o transformou em ginásio de esportes. Na década de 70, o prédio já era administrado pela Prefeitura de Belém e passou então a abrigar a Biblioteca Avertano Rocha. Apenas em 1998, com o apoio do Departamento de Patrimônio Histórico, a Prefeitura de Belém iniciou a restauração do casarão. Desde então, pouco foi feito para preservar o espaço. Segundo a diretora da biblioteca, a Defesa Civil emitiu um laudo atestando que o prédio oferece risco de desabamento. Segundo a Defesa Civil, o comprometimento da questão estrutural é devido a esse laudo que existia. Mas aí foi feito todo um levantamento pelo Departamento de Patrimônio Histórico e já foi encaminhado para que seja feita uma revitalização. Sem reformas, o público tem se afastado da biblioteca. O espaço não está atraindo as pessoas como outrora já atraiu, né? Porque quando se passa e vê um prédio assim em ruínas, as pessoas ficam um pouco apreensivas se entram ou não entram, né? Os problemas não param por aí. Antigamente tinha muitos projetos aqui na biblioteca, né? Hoje em dia, se você vir aqui na biblioteca, não tem nenhum projeto. É o único local onde as pessoas podem encontrar um material para pesquisa, para estudos, né? E até mesmo para lazer, uma leitura. Aqui ainda tem um material, mas falta a atualização desse material. Segundo dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o Pará zerou déficit no setor com a inauguração, em março deste ano, de uma biblioteca no município de Afuá, pela ministra da Cultura, Ana Buarque de Holanda. Mas a situação da Avertano Rocha revela que esses espaços têm sido esquecidos pelo poder público. Em nota, o Departamento de Patrimônio Histórico Cultural do município de Belém, Fumbel, esclarece que a biblioteca passou por uma vistoria técnica de rotina. Foram encontradas rachaduras na estrutura do prédio. A Fumbel informa ainda que já abriu o edital para licitação. Como a música ajuda a vida de crianças com autismo e dislexia? A repórter Joyce Ribeiro encontrou a resposta na Escola de Música da Universidade Federal do Pará.
O Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas da UFPA melhora a qualidade de vida dessas crianças por meio de oficinas. Confira. Superação, oportunidade e qualidade de vida. Entenda como, por meio da música, crianças com autismo e dislexia conseguem quebrar paradigmas. As características de pessoas portadoras de necessidades específicas nem sempre são percebidas por membros da família. Na dislexia, é o baixo rendimento escolar, e no autismo é a dificuldade na interação social, como explica a psicóloga Pauliane Nascimento. No autismo, geralmente, o que chama a atenção dos pais é a dificuldade de interação. Geralmente, desde criança, pode ter dificuldade no olhar, aquele olhar recíproco, de compartilhar coisas interessantes, prazerosas com os pais. Tem dificuldade da comunicação, pode ter o atraso da fala também. Tem essa dificuldade de interagir como um todo, né? Geralmente a dislexia ela é observada no período escolar, quando as crianças começam a ter uma percepção que as crianças têm essa dificuldade na leitura ou na escrita, né? Referente à faixa etária que elas estão. Então, em comparação com uma outra criança de mesma faixa etária, no mesmo nível, a criança pode ter um comprometimento na leitura e na escrita advindo da dislexia em si. Mas você sabia que a música pode contribuir positivamente para o desenvolvimento dessas crianças? No programa Cordas da Amazônia, da Escola de Música da UFPA, existe o NAPNE, Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas, que, além de proporcionar oportunidade para desenvolver as potencialidades musicais de cada um, permite o convívio entre crianças com ou sem transtornos, uma prática inclusiva que evita o preconceito e estimula a sociabilidade entre as crianças. Outra característica importante do programa também, né, é que a nossa turma aqui com os autistas, a intervenção, ela é uma turma inclusiva. Então, a gente não tem simplesmente crianças autistas, né? Nós temos crianças típicas também, que são crianças sem nenhum transtorno, né, justamente visando com que os autistas consigam perceber, né, na interação com outras crianças normais, né, essa mudança de comportamento. O que as crianças normais costumam fazer, né, que ele não faz, e com essa interação, de repente, ele consegue também agir da mesma maneira, né? Então, por isso que a gente faz brincadeiras de rodas, né, a gente faz muita movimentação com o corpo, né, para que eles consigam perceber esse reflexo, né, e façam as mesmas coisas que a gente está fazendo. Helenita Aragão, mãe de um dos alunos que participa do projeto, fala das dificuldades do filho e de como a música e o programa NAPNE têm influenciado o comportamento dele. Ele tenta falar e as palavras não saem, ele não consegue balbuciar, mas quando é a música, às vezes ele canta músicas, a gente não entende o que ele fala, mas sabe que ele está cantando. Nananana, entendeu? Isso aí ele está acompanhando. Eu acho assim que a música é uma forma dele se comunicar. A música, para ele, acho que é essencial. Por meio da música, o NAPNE reúne inclusão social, qualidade de vida e estimula a criatividade das crianças. Fernando, um projeto como esse é sem dúvida muito importante, não só para despertar a música, como também ajuda a autoestima e a combater o preconceito. A seguir, a burocracia que atrasa a preservação do patrimônio histórico. Conheça também o trabalho social do Lar de Maria. Em instante, no Cultura Arte. Campinas e Cidade Velha são alguns dos bairros mais antigos de Belém. A Cidade Velha, por exemplo, tem cerca de 4 séculos de existência, e foi para preservar a história da capital paraense que esses 2 bairros foram tombados. Fernando, mas mesmo com o tombamento, os proprietários reclamam que a burocracia tem atrasado as reformas. É preciso preservar a memória, mas quais são as obrigações do Estado, do proprietário e do cidadão? Agora na reportagem de Juliette Corrêa. Imóveis, monumentos e logradouros considerados patrimônio histórico devem receber cuidados especiais. Mas na Cidade Velha, em Belém, a manutenção de prédios antigos enfrenta dificuldades. Dulce Roque, presidente da Associação de Moradores do Bairro, fala sobre o papel da associação. Mais do que com relação ao patrimônio, o papel da associação é defender os interesses da Cidade Velha. Em que sentido? Evitar o degrado, evitar o maior degrado da Cidade Velha. Por isso ela nasceu.
Então, no Estatuto, nós previmos que nós podíamos até fazer causa quando nós não estivéssemos de acordo com uma lei ou com alguma coisa. Então, dentro disso está a questão do patrimônio. Segundo Dulce, os moradores da Cidade Velha enfrentam dificuldades na estrutura de seus imóveis, por estarem localizados em área tombada. É muito difícil que tu possas mexer numa casa e fazer uma garagem. Então, aqui nós não temos estacionamentos bastante para todas as pessoas que têm carro na Cidade Velha e a maior parte das casas não podem fazer garagem. Então, isso já tolhe um pouco dos nossos direitos. A Cidade Velha é um bairro tombado, mas isso não impede que os órgãos públicos autorizem manifestações culturais no local, como espetáculos e blocos carnavalescos que acabam degradando o patrimônio. A fiscalização e a defesa do patrimônio em Belém ficam a cargo dos órgãos públicos como o IPHAN, a Secult e a Fumbel. A superintendente do IPHAN fala da atuação do órgão e suas ações. O IPHAN disponibiliza programas e políticas a estados e municípios. O IPHAN sozinho não faz. É preciso haver uma adesão local a esses programas e essas políticas, né? Como no caso do monumento aqui, houve uma adesão do município, mas assim mesmo a gente ainda tem problemas por conta que hoje o município tem pendência junto ao governo federal, então o IPHAN não consegue repassar os recursos. O Monumenta é um dos programas criados para recuperar e preservar o patrimônio histórico. Atualmente, em fase de conclusão, ele atende 26 cidades brasileiras. Em Belém, alguns imóveis já foram beneficiados pelo programa coordenado pela Fumbel. As parcelas pagas pelos beneficiados do programa são destinadas ao Fundo Municipal de Preservação. Milton Canachiro, morador do bairro da Campina, é proprietário de um casarão construído no início do século XIX. Milton foi beneficiado pelo Monumenta em 2006. Ele conta que para reformar o imóvel precisou driblar a burocracia. No meu caso específico, como eu havia comprado a casa em 2002 e eu decidi não fazer nada enquanto eu não tivesse toda a documentação pronta, então, pelo menos a entrada das documentações, eu tinha todas as documentações em dia. Mas mesmo assim o processo foi muito lento. O que ocorre é que você não recebe dinheiro para iniciar a reforma. Você inicia a reforma e depois você é ressarcido para você receber a primeira parcela. Então, isso daí é uma dificuldade, às vezes, que as pessoas também têm. Para evitar que os donos de imóveis tombados enfrentem as mesmas dificuldades, o governo federal criou o PAC Cidades. O objetivo é valorizar o patrimônio brasileiro e garantir a memória do país. Hoje, além de Belém, nós temos também outras cidades que aderiram, que firmaram um acordo de preservação com o IPHAN e com o governo estadual, que é Vigia, Cametá, Santarém, Óbidos, Monte Alegre, Bragança. Além dos incentivos para reformas e restauração de bens, é preciso um trabalho de educação patrimonial. Mas em termos de ações, hoje o que a gente está fazendo de mais significativo é o Balaio do Patrimônio, que a gente está começando essa semana a 4ª edição, que é um evento onde a gente traz iniciativas na área de preservação para mostrar para parceiros, para a sociedade civil. E temos também, hoje a gente está implantando a rede de casas do patrimônio, que é justamente uma rede que procura articular sociedade civil e instituições que têm alguma iniciativa nessa área no sentido de trocar ideias e aumentar a nossa capacidade de execução. Para garantir que esses bens continuem sendo referências para a memória do país, as políticas de preservação e educação patrimonial devem caminhar juntas, beneficiando os proprietários e a população. Parecem invisíveis, mas são muitos. E estão espalhados nos sinais, nas calçadas e nas ruas da capital paraense. São jovens e crianças em estado de vulnerabilidade social. E é com arte e educação que o movimento República de Emaús, há mais de 30 anos, resgata o futuro do país. Acompanhe na produção independente de Pablo Azevedo. Jovens e crianças estão expostos a todo tipo de violência, do crime às drogas, da prostituição à fome.
Muitas delas são vítimas de trabalho infantil, descaso dos pais, falta de apoio do Estado e desrespeito da sociedade. Os motivos são vários, mas o destino é o mesmo: a rua. Foi para resgatar esses jovens que na década de 70 se formou o movimento República de Emaús. A ONG dialoga com adolescentes em vulnerabilidade social e, através da arte e educação, devolve o futuro a eles. Como é o caso de Ana Catarina, que chegou ao Emaús com apenas 5 anos de idade e hoje, com 17 anos, participa da oficina de percussão e dá outro ritmo à sua vida. O Emaús representa uma família muito grande para mim. Eu não me sinto muito bem quando eu vejo criança na rua, jogada, sem mãe, sem pai, sem família. Eles sofrem muito, eles pedem comida, pedem esmola, é muito triste isso. Se eles estivessem no Emaús, seria outra coisa, ia transformar a vida deles, como está na minha vida. Apesar de toda a alegria que o Emaús oferece a Ana Catarina, ela ainda se entristece com tantas crianças nas ruas e aconselha. É bom eles estarem aqui do que ficarem na rua, porque assim, na rua ele não aprende muita coisa, aqui no Emaús ele aprende muito mais. Na sede do Emaús, no bairro dos Jurunas, são ofertadas oficinas de flauta, canto, percussão, teatro e capoeira. A didática é a arte e educação, que auxilia no processo de ressocialização, como explica a pedagoga do projeto, Letícia Brito. Nós trabalhamos com arte e educação, que é a educação voltada para a cidadania. Quando esses meninos chegam aqui, eles conhecem as oficinas pedagógicas que nós apresentamos a eles. Através dessas atividades, a gente trabalha a questão da violência, de como combater, discussão sobre os direitos, discussão sobre a cidadania. Fazer com que eles percebam que os direitos são fundamentais, esse é o nosso papel. Mensalmente, os arte-educadores visitam as famílias dos mais de 200 jovens atendidos no Emaús dos Jurunas. O empenho de quem participa do projeto é tanto que tem rendido grandes parcerias. O cantor e compositor Almirzinho Gabriel ensaia uma apresentação com os alunos da turma de Ana Catarina. Vamos ensaiar o refrão já. Fico sempre surpreso, adoro esses projetos, tudo é música, A gente anda com a música no coração e quero louvar o Emaús, o padre, o João, que dão maior gás, vocês todos, E é assim, através da arte e educação, que crianças e jovens recuperam seus sonhos. Tocam uma nova melodia para suas vidas. Com muita ginga, dão um salto nas dificuldades e cantam a esperança de uma manhã melhor. Com o objetivo de atender crianças e idosos abandonados, a Associação Espírita Assistencial Lar de Maria foi criada em 1957. Até hoje, a instituição realiza diversos projetos socioeducativos com a proposta de ampliar o acesso à cidadania. Um deles é o projeto Arte em Movimento, que utiliza a dança como ferramenta na formação pessoal de quem é atendido pela casa. A Associação Assistencial Espírita Lar de Maria foi criada em 1957, com o objetivo de atender crianças e idosos abandonados. Hoje, realiza projetos socioeducativos, visando o acesso à cidadania, dentre eles o projeto Arte em Movimento, que utiliza a dança como vetor na formação do ser integral. Ele tem como objetivo contribuir para a formação e o desenvolvimento das nossas crianças e os nossos adolescentes, através da dança clássica, da dança regional e mais das nossas oficinas Movimenta-Arte. Educação, inclusão social, respeito às diferenças. Com patrocínio da Petrobras, através do programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania, o projeto tem alcançado suas metas de formação de cidadãos. Como explica agora a professora de dança Luciene Martins. É desenvolver essa capacidade de socializar entre grupos, no próprio grupo deles, que é no caso aqui, que eles fazem parte, e com os outros grupos, tanto da faixa etária deles, quanto da faixa etária de maior, adolescentes ou menor também. No próximo bloco, a história do Cine Olímpia e ainda uma entrevista com o pesquisador Fabrício de Matos sobre incentivos à cultura. Não saia daí!
Este ano, o Cine Olímpia recebe título de cinema de rua mais antigo do Brasil. O curioso é que o espaço, além de exibir grandes enredos, é cenário de muitas histórias da vida real. O repórter Marcos Carvalho traz um pouco da história deste centenário. Há exatamente 100 anos, o Cinema Olímpia atraía a presença de jovens e adultos da sociedade paraense. O espaço servia como ponto de encontro e também para assistir aos grandes filmes que chegavam ao Brasil. Da distante Belle Époque até hoje, o Olímpia tornou-se patrimônio histórico e cultural da cidade de Belém. Não é raro encontrar pessoas que viveram interessantes histórias no cinema mais antigo do Brasil. Uma fase maravilhosa onde tivemos oportunidade muitas vezes aqui. Meninos, mocinha, namorávamos aqui de mão dada, viu? Era difícil e traz muitas recordações boas. A minha lembrança do Olímpia é esta em frente aqui, lá em cima. Era aqui que nós vínhamos, a nossa turma toda de jovens, assistir as matinês no dia de domingo. E os paqueras atrás de nós. Mas como naquela época ninguém andava só, sempre tinha alguém que vinha nos acompanhando. Ou irmão mais velho, ou primo, ou alguma coisa que fosse para tomar conta de nós. Mas eram momentos inesquecíveis. O cinema também chama a atenção de um público mais jovem, que mesmo tendo as mais diversas opções de lazer, prestigiam o espaço. O Cinema Olímpia ele foi muito importante quando eu era criança. Eu sempre vinha aqui muito com os meus pais. Nós vínhamos assistir os filmes de desenho, nós viemos assistir filmes quando eu era criança, que os meus pais eles sempre trabalharam, então a gente vinha praticamente nas últimas sessões. E eu gostava muito de vir aqui. O Olímpia foi inaugurado no dia 24 de abril de 1912, em Belém do Pará. A ideia inicial era atrair a atenção dos frequentadores do Teatro da Paz, intelectuais, amantes de ópera e remanescentes barões da borracha. Em 2006, o Olímpia quase fechou as portas com o encerramento das atividades pelo Grupo Severiano Ribeiro, mas graças aos protestos da população, o espaço tornou-se público e este ano, o cinema passou por reformas para a comemoração de um século de atividades. 100 anos de vida do Cinema Olímpia representa muito para o nosso estado, muito para a nossa cidade, que ele é um ícone da cultura, a sua preservação. E chegando até 2012, para nós, é muito importante, é uma relíquia. Um projeto de tombamento do município transformou o espaço em patrimônio histórico e cultural da cidade, desapropriando o imóvel e mantendo sob responsabilidade do poder público. Quem nos conta essa história é o autor do projeto, Abel Loureiro, vereador do Partido Democrata. O projeto de lei visa o seguinte, exatamente tombar o Cinema Olímpia como patrimônio histórico e cultural de Belém do Pará. O que é que nos levou a isso? A sensibilidade maior de preservar o que é nosso. Nós tínhamos uma grande preocupação, que era exatamente aquela que ocorrera com a sala de exibição do Cinema Palácio, que foi realmente vendida para uma igreja evangélica. Não temos nada contra, mas isso nos motivou a impedir que pudesse acontecer, sim, com o Cinema Olímpia. Independente do futuro do Olímpia, o cinema jamais terá sua trajetória esquecida por aqueles que têm o espaço como uma pequena parte de sua própria história. Uma fase maravilhosa. Eu gostava muito de vir aqui. Momentos inesquecíveis. É uma relíquia. E falando em cinema, vamos conhecer o Cineclube, local onde os amantes da sétima arte se reúnem para assistir e discutir o filme exibido. A matéria é de Cleiton Silva. Mais do que exibir filmes, o Cineclube é uma organização alternativa que busca debater o cinema de forma coletiva. É um espaço de reflexão crítica sobre o universo da sétima arte. O número de cineclubes se mostra expressivo, apesar da estatística crescente de cinemas comerciais concentrados em shopping centers. Na região metropolitana de Belém, existem atualmente 26 salas de exibição em shoppings. Destas, 2 foram inauguradas do final de 2011 até o início deste ano. O primeiro cineclube de Belém chamava-se Os Espectadores, dirigido por Orlando Teixeira da Costa. Em seguida, vieram outros que ficaram muito conhecidos na década de 60, como os Bandeirantes,
dirigido por Pedro Veriano. Atualmente funcionam vários cineclubes e o Estado conta com a Associação de Críticos de Cinema do Pará e a Associação Paraense de Jovens Críticos de Cinema. As reuniões alternativas dos cineclubes têm grande receptividade entre os jovens, que buscam nelas uma participação mais ativa. Eu participo há mais ou menos 2 anos de vários cineclubes da cidade e eu acho que o debate é uma iniciativa importante para que a gente entenda um pouco mais sobre a história do cinema em geral. O cineclube não possui fins lucrativos. É o público que escolhe a sua programação, afirmando seu caráter democrático. O cineclube, ele existe e vive fundamentalmente com a alma, com o espírito do cineclube, que é o público. Se não existe público, se não existe discussão, se não existe reflexão, o cineclube fica como um grande teatro vazio. E hoje, no nosso quadro de entrevistas, Juliette Corrêa vai conversar sobre políticas públicas de incentivo à cultura. O nosso entrevistado é o professor, jornalista e pesquisador Fabrício de Matos. Confira. Olá, então vamos começar agora a entrevista. Fabrício, afinal, o que são as políticas culturais? Olá, Juliette. As políticas culturais, elas, na verdade, para a gente definir esse termo, a gente tem que começar definindo o que é política, né? Então, a cultura é uma área simbólica do ser humano. E a política, ela envolve, no caso das políticas culturais, 2 dimensões. Né? Nas nossas línguas latinas não há uma diferença entre essa palavra, mas nas línguas anglo-saxãs há uma diferença interessante. Então, politics, né, nas línguas anglo-saxãs, elas significam a luta pelo poder, a disputa pelo poder. A dimensão da política voltada para o poder. E policy significa ações governamentais voltadas para o desenvolvimento social. As políticas culturais são essas ações voltadas para esse desenvolvimento social, mas que também têm a ver com a disputa de poder, representam as relações de poder de determinada sociedade. Fale um pouco sobre o cenário nacional e principalmente o cenário de Belém quanto a essas políticas. Então, no cenário nacional, a gente tem, como no caso historicamente no Brasil, uma tradição, na verdade, de ausência e instabilidade dessas políticas culturais. A gente pode dizer que as políticas culturais do Brasil, elas começam efetivamente a partir do período da abertura democrática. Porque no período anterior, enfim, nas décadas, a partir de 1930 e todo esse período, essas políticas elas estavam voltadas principalmente para uma visão patrimonialista e identitária, né, a partir da criação do que seria a ideia de Brasil, a ideia de identidade nacional. Assim como no caso do Brasil, no caso do Pará também após o período da ditadura, com a criação de uma série de equipamentos culturais, né? Entre eles a gente pode destacar o Centur, enfim, a própria Funtelpa, já que a parte de comunicação também está relacionada com a parte de cultura devido à questão da circulação cultural, e a estruturação desses equipamentos culturais a partir da década de 80 e da década de 90. Além dessas ações que aconteceram aqui em Belém, recentemente nós acompanhamos a implementação do setor audiovisual do Ministério da Cultura ao Plano Brasil Maior. E aí, em entrevista, a secretária do Audiovisual, Ana Paula Santana, fala o quanto que teve benefícios para o setor econômico. Como que funciona essa relação entre essas políticas e os resultados para a sociedade? Bom, a principal são 2 relações, a relação de circulação e a relação econômica. Por que o audiovisual? O audiovisual, ele é uma parte da cultura em que você consegue circular uma série de conteúdos culturais através de uma linguagem simples e que o próprio povo brasileiro já está acostumado. Então nós somos um povo, enfim, não só no Brasil, mas na América Latina, que forjou a sua identidade, principalmente através dos meios de comunicação, da televisão e dessas linguagens que têm a ver com o audiovisual. Então, no caso do incentivo, da união dessa dimensão da cultura com a dimensão econômica, tem a ver com
primeiro, o estímulo à circulação da cultura e o estímulo à profissionalização dessa cadeia cultural especificamente, o audiovisual. Como a gente pode ver, o audiovisual ele é uma cadeia produtiva complexa que emprega várias pessoas. E para finalizar a entrevista, Fabrício, como o Fórum de Cultura pode influenciar as políticas culturais? Pois então, como eu falei anteriormente, a política cultural ela é uma ação que visa o desenvolvimento social. Mas essa ação também tem a dimensão política. Um fórum como esse é um mecanismo político de fazer pressão sobre os governos para redesenhar ou desenhar determinadas políticas. Então, são mecanismos que a sociedade tem para interferir, né, fazer e criar demandas para essas políticas. Por exemplo, no caso do Pará já houve uma conferência estadual de cultura. Então, dentro dessa conferência se tira várias demandas sociais para a construção de políticas em cada setor, né? Seja na música, na arte, enfim, no cinema, no audiovisual, etc. Fabrício, muito obrigada por estar conosco hoje no nosso quadro de entrevistas. Obrigado a você, Juliette, obrigado à equipe que está aqui presente hoje. Assista no próximo bloco a Agenda Cultural e uma homenagem aos 100 anos do mestre Luiz Gonzaga no quadro Égua da Música. A Agenda Cultural de Belém está cheia de opções para você. E quem te deixa por dentro da programação é Amanda de Oliveira. O Cine Olímpia realiza mostra de filmes musicais como parte da comemoração de seu centenário. A exibição começa no dia 20 e vai até o dia 25 de novembro. Para conhecer a programação completa, é só acessar espaçomunicipalcineolimpia.blogspot.com. Os filmes começam a ser exibidos às 18h30 e a entrada é gratuita. A 21ª edição do Dança Pará Festival acontece de 1º a 6 de dezembro no Teatro Maria Silvia Nunes. Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 30 de novembro, mandando e-mail para dançapará@yahoo.com.br. O valor da inscrição é de R$ 50. O espetáculo Pequeno Grande Aviador e o Planeta Invisível está em cartaz do dia 15 ao dia 20 de novembro no Teatro Cuíra, localizado na rua Riachuelo, número 524, no bairro da Campina, sempre às 20 horas. Contemplado com o prêmio Funarte de Dança, o espetáculo Duas Ilhas está em exibição no Centro Cultural Sesc Boulevard. As apresentações acontecem nos dias 17 e 18 de novembro, às 20 horas, com entrada franca. O 11º Festival de Ópera do Teatro da Paz segue com sua programação até o dia 1º de dezembro. Para conhecer as atrações, é só acessar o site www.teatrodapaz.com.br. O valor dos ingressos custa de R$ 20 a R$ 60 e podem ser obtidos na bilheteria do teatro. No dia 4 de dezembro, acontece a Mostra de Direitos Humanos às 19 horas, aqui no Centro Cultural Sesc Boulevard. A exibição dos filmes vai até o dia 9, com sessões às 13, 15, 17 e 19 horas. Um espaço que reúne história, a cultura e a arte de Belém do Pará. Foi pensando nisso que escolhemos o Centro Cultural Sesc Boulevard para a primeira edição do telejornal Culturarte. Apesar de ter apenas 2 anos de existência, o Centro Cultural Sesc Boulevard guarda a história de Belém. É que o prédio que abriga o centro faz parte do patrimônio histórico da cidade. Localizado em frente à Estação das Docas, foi edificado em 2 etapas diferentes. Uma na época da Belém colonial, de costas para a Baía do Guajará e inclinada para o comércio, e depois na Era da Borracha, quando foi expandido e teve a frente voltada para a Bahia. Mas na década de 1980, o prédio sofreu um incêndio e ficou abandonado com muitos problemas na parte física. O processo de restauro teve início em 2006 e envolveu o IFAM e o Museu Emílio Guild. Hoje, o Sesc Boulevard oferece oficinas, cursos, apresentações musicais e teatrais, além de programações literárias e exposições, tudo com entrada franca. De um lado, o rap, com letras que denunciam a realidade social. Do outro, o forró pé de serra, que fala de amor e da vida do sertão brasileiro. À primeira vista até parecem de universos diferentes, mas os 2 estilos têm uma coisa em comum: a música. E foi com música que o MC Bruno B.O. e a banda de forró Cafuné homenagearam Luiz Gonzaga. É o que você confere no quadro Égua da Música de hoje.
E agora a gente vai para uma entrevista aqui com nossos convidados do quadro. Primeiro a gente conversa com a Ivana e com o Cássio, que são os integrantes da banda Cafuné, e depois a gente bate um papo com o MC Bruno B.O. Primeiro, vocês que são da banda Cafuné, como foi que surgiu a banda? A banda surgiu a partir de uma viagem que nós fizemos em julho do ano passado para Fortaleza. E tipo assim, eu canto, ele toca basicamente o teclado, né? E já há 2 anos ele toca acordeon. E pensamos, por que não fazer um pé de serra universitário para pegar esse público jovem do Pará? E nós resolvemos montar a banda Cafuné. E esse nome surgiu a partir de uma conversa com um guitarrista, e ele coçando aqui, pensando, mas que nome eu vou colocar nessa banda? E veio do carinho, né? Carinho musical. E tá aí a banda Cafuné já com 1 ano e meio. E a gente está trabalhando em cima do novo CD, do primeiro CD, aliás, que estamos pretendendo lançar em novembro. Eu queria saber do Cássio, como foi que tu vieste parar aqui no Pará? Eu vim através do convite da banda Os Panteras. Aí eu tocava no Maranhão, né? E eles foram lá atrás de mim, me trouxeram e aqui conheci a Ivana, né? E daí começou primeiro a dupla Ivana e Cássio, e depois, agora como ela acabou de falar, né, montamos a banda Cafuné, que é esse novo projeto que a expectativa está muito grande pra gente. A gente tem perguntas da plateia? Olá, eu me chamo Laís. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa iniciativa de um quadro universitário que estimula a diversidade musical no nosso estado. Para a gente, assim, é maravilhoso estar aqui com uma plateia jovem dessa galera universitária, até porque a gente aborda esse tema, né, na nossa música, no nosso show, e é um público que a gente visa atingir sempre, público jovem. Para a gente é maravilhoso. E eu amei o nome do quadro. Égua da música, não, muito legal. Bom, eu acho super importante. Eu particularmente tenho buscado isso ao longo da minha carreira, né, essa compreensão. Eu acredito particularmente que essa é a principal ideologia que o ser humano tem que seguir nos dias de hoje, a compreensão, a possibilidade de se abrir ao diálogo, né? E eu acho que a importância reside nisso, sabe, né? No fato das pessoas começarem a romper determinados preconceitos, né? Lógico, sempre tendo uma meta interessante, né? O que vocês acham que vai ser essa mistura com o rap? Isso daí o público com certeza vai gostar. Tá aí foi um desafio maravilhoso aqui, né, Bruno? Então, o público vai gostar e de repente, a partir daí, outros músicos conseguirão ver que a música, por ser universal, dá para você misturar com tudo. Dá para você fazer. Né? E hoje o programa nos desafiou aqui, achei super interessante isso. Obrigado, plateia. Obrigado à banda Cafuné e o MC Bruno B.O. E agora, o Égua da Música mistura as rimas do Bruno B.O. com o forró do Cafuné. É isso aí, máximo respeito, 100 anos do Mestre Gonzagão, tamo junto. Cafuné, Bruno B.O. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu só digo uma coisa assim, se tá difícil eu digo, levante.
Levante a cabeça, sempre resista por seu objetivo, não, nunca desista, pois a vida é uma só e tem que ser eterno. O chefe impera é quem comanda aqui nessa guerra. A Babilônia ainda impera, a opressão domina a terra. Mesmo assim minha fé no Pai nunca se encerra. A Babilônia ainda impera, mesmo assim minha fé no Pai nunca se encerra, nunca se encerra. Que braseiro que forna. Chega com a gente, vai! Um pé de plantação. Diz então, Cafuné. Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede meu alazão. Morreu. Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede meu alazão. Digo assim que ó, então, isso é a vida, ação e reação, o universo e suas partes numa grande relação, e cada eu aqui na terra com uma missão concedida como dom pelo Pai da criação. Então, isso é a vida, ação e reação, o universo e suas partes numa grande relação, cada eu aqui na terra com uma missão concedida como dom pelo Pai da criação. Quando o brilho dos teus olhos se espalhar na plantação, então, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, pro meu sertão. Bruno! Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, pro meu sertão. Quem tem respeito por Gonzagão faz barulho! Égua da música! O original está em casa! Máximo respeito, mestre Luiz Gonzaga. 100 anos! Máximo respeito, banda Cafuné. Todo respeito, Bruno B.O. Yeah, mano. O original está em casa. Música! Viu como deu certo? Sem rótulos, limitações ou preconceito, o Égua da Música juntou universos diferentes em uma festa que celebra a diversidade cultural. E em se tratando de diversidade, nosso país também é rico. Obrigado, Bruno B.O., obrigado, banda Cafuné, e salve a música, porque esse programa é uma homenagem aos 100 anos de Luiz Gonzaga. Gostou da mistura? Então aproveite para assistir o Égua da Música completo em nossa página do Facebook. Acesse facebook.com/Jornal Culturarte e compartilhe com seus amigos. Foi um prazer compartilhar com vocês tantas informações, mas o Culturartes vai ficando por aqui. Obrigado, Brunella. Obrigado a você de casa que nos acompanhou nesta primeira edição do Culturartes. Realmente foi muito bom ter a sua atenção. Muito obrigada, Fernando. E em nome de toda a produção do Telejornal Culturartes, eu agradeço a atenção de todos.